Agora, pessoal, a gente vai entrar na entrevista cultural. O que é entrevista cultural? São aquelas entrevistas comportamentais. Elas podem ou não passar pelo seu histórico, mas são entrevistas que têm algumas perguntas que buscam avaliar exatamente sua compatibilidade com o cargo, com o time, com a empresa, entender como você se comportou no passado para entender como você vai se comportar no futuro em relação ao trabalho, em relação aos desafios que você vai ter naquela empresa. Beleza? Mas como que são essas perguntas dessas entrevistas, né? Primeiro, tem algumas entrevistas que são completamente desestruturadas. O que é isso? São essas entrevistas que passam pelo seu histórico profissional completo, te pedem para você ir contando a historinha e você vai contando ela de início ao fim. Nessas entrevistas, não necessariamente todos os candidatos estão sendo avaliados da mesma forma. Pontos importantes ali que a empresa pode estar querendo avaliar de você, podem acabar ficando de fora porque você não comentou, você não falou, ou simplesmente o entrevistador não perguntou. As empresas maiores, normalmente elas têm outro tipo de entrevista, né, que são as entrevistas estruturadas que a gente vai falar mais para frente. Mas aqui, nessas entrevistas que você passa pelo seu histórico profissional, fica muito dependente de você mesmo contar tudo para o entrevistador, né, e adivinhar mais ou menos o que você precisa falar. Então, pessoal, todas as dicas que eu vou dar daqui para frente, para as outras fases da entrevista cultural, vocês deveriam utilizar aqui também nessas entrevistas não estruturadas, tá bom? Para você deixar bem claro as coisas que você conquistou, seus resultados e tudo mais. Mas o que são esses valores culturais que eu falei, que as empresas estão querendo ver se você tem fit, né, ver se você encaixa com esses valores? Bom, eu deixei aqui como exemplo uns valores culturais da Amazon. Eles são muito conhecidos, são muito famosos, né, são os 14 princípios de liderança que eles chamam, e todas as questões que eles vão fazer para você, por exemplo, numa entrevista para trabalhar na Amazon, são feitas para tentar entender um desses pontos, né. Então eles querem saber como que é você em relação à sua obsessão pelo cliente, ao seu ownership, ao seu viés de ação. Então tudo isso eles vão te perguntar em alguns formatos de perguntas para você conseguir responder ali de forma que eles possam te avaliar, tá. Então a pergunta ela é feita para avaliar um caráter específico seu. E esse tipo de pergunta que avalia um caráter específico seu, são as perguntas feitas nas entrevistas estruturadas, tá bom? Então, o que que é essas entrevistas estruturadas? São essas entrevistas que vão te perguntar alguma coisa do passado. Elas vão sempre perguntar alguma coisa do passado. Por quê? Porque a ideia de uma entrevista estruturada não é que você projete o que você deveria fazer, ou o que você acha que deveria fazer em uma situação. Porque nós somos muito bons em inventar coisas quando a gente está falando do futuro, quando a gente está falando como a gente trabalharia, como deveria ser, mas na prática a gente pode agir diferente do que a gente pensa, né. Então você pode chegar numa entrevista e falar assim: "Ah, eu acho que o projeto tem que ter testes, eu acho que tem que ter cobertura de teste, não sei o quê", e você nunca ter escrito um teste na sua vida, sabe, você pode fazer isso. Então, na entrevista estruturada, vão aparecer essas perguntas num formato de: "Conte sobre o seu último projeto, me fala, que tipo de teste você achou importante colocar nele?". Por quê? Porque quando você recebe uma pergunta desse jeito, o seu inconsciente não consegue projetar como deveria ser. Ele fica focado em responder como era. E nisso de responder como era, você não consegue simplesmente inventar uma resposta, né, você acaba falando exatamente o que que você fez. Então essas perguntas elas são feitas para deixar você responder exatamente o que você fez. E essas atitudes que você teve no passado, são as atitudes que você deveria ter no futuro, pelo menos é assim que a gente acredita, e por isso que a gente está buscando pessoas que já agiram de uma forma, para poderem continuar agindo de outra forma. Por isso que às vezes se você está trabalhando num projeto, que ele é muito ruim, uma empresa muito ruim, pô, não tem teste, não tem nada, cara, fica muito difícil você passar numa boa empresa. Por quê? Porque você vem de um histórico ruim. Quando eles perguntam sobre testes, você não usou, você não fez. Quando eles perguntam sobre CI/CD, você não desenvolveu, você não tinha, você não usava, você fazia deploy na mão, no servidor. Então, quando você está num lugar ruim, é muito difícil você
usar a sua experiência para se alavancar para um lugar melhor. Por isso que eu sempre digo que se você está num lugar ruim, tenta melhorar esse lugar ruim, porque todo o seu esforço de tentar melhorar, tentar implementar, fazer alguma coisa pelo seu próprio esforço, não vai estar só ajudando a empresa que você está, vai estar ajudando a sua carreira para quando você chegar numa entrevista e falar assim: "Cara, não tinha testes no projeto e tal, mas eu fui lá e fiz os testes. O pessoal não queria, mas eu fui lá e fiz um CI/CD, deixei mais rápido". Tudo que você fez a mais, mesmo num ambiente complicado, mesmo num ambiente que não seja exatamente bom para trabalhar, vai apoiar você para você continuar crescendo na sua carreira, entendeu? Tudo isso depõe ao seu favor. Então vamos lá. Coloquei uma pergunta aqui. Conte-me sobre uma vez em que você procurou perspectivas diferentes da sua para melhorar um produto, serviço ou projeto. O que que a gente está procurando quando a gente está fazendo esse tipo de pergunta para você? A gente está procurando justamente saber como foi sua colaboração e trabalho em equipe e se você é uma pessoa humilde aí que tem um aprendizado contínuo, que consegue aprender com outras pessoas, né. Então esse tipo de pergunta, ele te gera esses insights exatos para você completar esses valores culturais que você está procurando. Se você está procurando entrar numa empresa que preza pelo trabalho em equipe, eles vão fazer esse tipo de pergunta, que é justamente para avaliar como você trabalha colaborativamente. Uma segunda pergunta aqui: conte-me sobre uma vez em que você teve que analisar fatos rapidamente, definir questões-chave e responder imediatamente a uma situação. Qual foi o resultado? Cara, às vezes é muito difícil responder esse tipo de coisa na hora, tá? Mas você precisa ter à mão, e a gente vai falar disso daqui para frente, você precisa ter à mão alguns exemplos para você poder responder. Então, esse tipo de pergunta aqui está tentando analisar a sua capacidade de tomada de decisão sobre pressão, né, porque está falando que você precisou analisar fatos rapidamente, ali, tomar uma decisão, você precisou se adaptar a uma situação rápida, você precisou ser orientado ao resultado, né, ter que falar o resultado que você alcançou. Então é esse tipo de resposta que o entrevistador está buscando, beleza? Ele quer avaliar esses quesitos aqui. E eu deixei mais um exemplo aqui, esse exemplo, dessa pergunta aqui: "Dê-me um exemplo de uma vez em que você usou o feedback de clientes para impulsionar melhorias ou inovações. Qual foi a situação e que ação você tomou?". Então aqui está perguntando para entender se você é orientado ao cliente, se você mesmo como desenvolvedor, por exemplo, teve acesso aos clientes, conversou com os clientes, chegou a ler feedback, chegou a ter esse contato. Se você melhora o seu produto, né, se você trabalha com inovação, com melhoria contínua, se você tem a proatividade, tem iniciativa para tomar alguma atitude em relação a algum feedback que você recebeu. Então, são essas coisas que o entrevistador está buscando. Como existem muitas perguntas e muitos valores, eu criei um guia para ajudar vocês. Esse guia aqui, ó, 100 perguntas e respostas comportamentais para se preparar para sua próxima entrevista de emprego. Nesse guia, eu coloquei perguntas sobre trabalho em equipe, interação com o cliente, adaptabilidade, gestão de tempo, comunicação, motivação, estresse, como que você lida com o estresse, né, sobre enfim, sobre todos esses temas que estão aqui, e eu vou deixar disponível para vocês o link para vocês conseguirem acessar essas perguntas e respostas aqui, baixar, e foquem bastante nessas perguntas, são os tipos de perguntas que você vai precisar responder em entrevistas estruturadas, né, que normalmente você vai encontrar nas melhores empresas. Beleza? E agora vamos falar um pouquinho sobre o tipo de resposta que você tem que dar, tá, para essas perguntas. Bom, primeiramente, eu comentei, né, é muito difícil você dar as respostas na hora para algumas perguntas que te buscam alguma situação do passado, porque às vezes você já esqueceu, às vezes você não lembra de todos os detalhes. Então, você tem que ser uma pessoa que domina o seu storytelling. Você domina a sua história. Você sabe contar a sua história de uma forma que ela vem de você, né. Então, mais uma vez, voltando para exemplos de quem trabalha em empresas ruins, está com projetos ruins na mão, tudo mais, se você consegue mostrar que você teve problemas e você lutou para enfrentar os problemas, ou, por exemplo, cara, houve uma situação na sua empresa e infelizmente você acabou sendo demitido. Você precisa dominar esse storytelling. Você foi demitido, tá, beleza. O que você vai fazer de agora em diante? Você pode ser demitido por vários motivos, tá? Então, não necessariamente você precisa inventar um motivo pelo qual você foi demitido. Algumas pessoas não contam que foram demitidas, algumas inventam, falam: "Ah, não, foi um layoff", na verdade o cara foi demitido por performance, né. Mas
importante é você entender o motivo, entender que aquele momento você estava ruim em alguma coisa, por exemplo, tá, se você foi demitido por performance, e aí você dominar aquele storytelling, tipo: "Eu fui demitido porque eu não sabia fazer tal coisa, o que que eu vou fazer de agora em diante para melhorar?". E todo mundo tem uma paixão por essa jornada do herói, né, por quem sai de um ponto baixo da vida, um ponto de revés, de alguma coisa que aconteceu que não foi muito agradável e consegue superar. Então você pode estar nesse momento de revés agora, você pode ter comprado esse curso porque você está nesse momento de revés. E como você vai fazer para superar isso? Então, cara, inventa a sua história. Eu estou me preparando, eu comecei a estudar, comecei a fazer um curso, eu estou buscando, eu comecei a fazer esse projeto aqui para aprender mais sobre isso, eu comecei a entender como que eu posso ser mais proativo. Então, domine o storytelling de forma que você consiga passar pelos momentos de problemas, né, que você teve na sua carreira, com aprendizados. Se você teve aprendizados nos momentos difíceis, nos momentos problemáticos, você vai estar se saindo melhor do que se você não tivesse nenhum problema na sua carreira, tá bom? Ninguém tem a carreira perfeita, ninguém tá bem 100% do tempo, ninguém é excelente em todas as empresas que passa. Isso daí, tipo, vai ser minimamente viável porque você tem uma carreira de 20, 30 anos, então na sua carreira você vai passar por vários momentos, por várias situações, por várias empresas, e empresas diferentes, empresas que você tem mais fit, né, cultural, empresas que você tem menos fit. Então, domine seu storytelling, entenda exatamente como que é a sua história, quais são as partes que você precisa contar pensando que você passou por um vale e você está indo para um momento de pico, e também aproveite esses momentos de pico para você ter sempre bons exemplos na mão, né? Então, bons exemplos que você possa falar sobre os trabalhos que você teve, sobre os projetos que você desenvolveu. Trabalhos podem até ser de faculdade, se for o seu caso mais para vagas de estágio, né? Quais são as conquistas que você conseguiu, quais foram os resultados que você conseguiu com o seu trabalho, quais foram as suas responsabilidades e qual foi a sua atuação. Então, tudo isso, se você tiver isso à mão, se você planejar, você consegue passar por várias entrevistas e passar em todas as entrevistas, se você tiver isso bem documentado para você, tá bom? E para responder as perguntas, eu quero ensinar para vocês esse modelo de resposta, que é o modelo STAR. STAR é esse acrônimo para situação, tarefa, ação e resultado, né? Então, isso aqui é para ajudar você a pensar em todo o contexto que você precisa dar para o entrevistador. Porque se você der uma resposta ruim, ele pode simplesmente assumir que você não fez o que deveria ser feito, você não sabia o que tinha que fazer, e por conta da sua comunicação, por conta da sua resposta, você acaba não passando. E tem um jeito certo de responder essas perguntas de emprego para você não se dar mal, né. Então eu vou dar um exemplo de uma resposta ruim aqui. Então imagina que a pergunta foi essa: descreva uma situação em que você resolveu um problema crítico em um projeto de desenvolvimento de software. E aí a pessoa fala: "Ah, em um projeto anterior, o sistema estava apresentando problemas de desempenho. Eu percebi que o banco de dados estava lento, então eu mexi em algumas coisas e consegui melhorar o sistema. No final, o cliente ficou satisfeito". Por que que essa resposta é ruim? Essa resposta, ela é ruim, tá? E ela é muito curta, ela não explica nada, ela não fala nada, não dá detalhes. E essa resposta aqui, dependendo do entrevistador, ele pode fazer perguntas de follow-up para tentar esmiuçar a sua resposta, para tentar melhorar a sua resposta, mas não necessariamente o entrevistador vai fazer. Você pode estar falando com o entrevistador que tem pouco tempo para te entrevistar, que ele precisa, na verdade, fazer outras perguntas para avaliar outros critérios. Você pode estar falando com um entrevistador que está começando como entrevistador, então ele não tem essa malemolência ali, esse jogo de cintura de conseguir fazer os follow-ups certos para destrinchar se você fez ou não fez. E, de certa forma, isso está depondo contra a sua comunicação, que não está sendo clara o bastante, tá? Então, qual que é a análise dessa resposta ruim? Falta detalhes, a tarefa está mal definida, as ações que ele tomou são vagas e o resultado está indeterminado. Ah, o cliente ficou satisfeito. Né, então, quais são os detalhes aqui? Qual o problema que estava apresentando? Sabe, você consegue entender o problema? Você realmente se debruçou sobre ele? Você esmiuçou o problema? Você tinha qual tarefa para fazer depois de entender o problema, né? Você mexeu em algumas coisas, que coisas foram essas? O que que você fez? Ah, eu percebi que o banco de dados estava lento, estava demorando muito para responder, sei lá, ele estava intermitente, o que que estava acontecendo? O que que você teve que fazer? Ah, eu criei um índice, eu tive que separar umas tabelas, desnormalizar algumas coisas, sei lá. Você teve alguma ação, né, você teve que
mudar a instância do banco, você tem que explicar quais foram as ações que você tomou, né. Então, as tarefas estão mal definidas, as ações que você tomou estão vagas, e o resultado está indeterminado. "Ah, o cliente ficou satisfeito". Espera aí, é esse o resultado que a gente estava procurando? O que estava procurando no final das contas aqui era um desempenho melhor do banco de dados, era para quê, assim? Era para o cliente mesmo? Tá mal explicado toda essa situação. E o que que seria uma boa resposta? Uma boa resposta, ela seguiria esse modelinho STAR que eu comentei, né, então seria uma resposta bem mais longa, e eu coloquei aqui a mesma pergunta e coloquei uma resposta um pouco mais longa. Eu não vou ler toda essa resposta para vocês agora, mas eu vou deixar ela por escrito, para vocês conseguirem entender melhor a resposta e aí vocês vão ver que a gente passa aqui por todas as os pontos ali do STAR, né, pela situação, pela tarefa, pelas ações, pelo resultado, então tá tudo aqui englobado na resposta boa, né. Aqui, desculpa, eu deixei resposta ruim escrito, mas é resposta STAR, resposta boa. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar aqui para vocês lerem, mas como é uma resposta um pouco mais longa, eu quero que vocês leem com calma aqui e consigam entender exatamente todos os pontinhos do STAR. No texto eu vou deixar claro cada coisa, né? O que que foi a situação, o que que foi a tarefa, a ação e o resultado. Beleza? Então, depois que você começa a dar respostas melhores, você vai estar se comunicando melhor. Então, você não vai precisar ficar pensando nesse estar o tempo todo, mas você vai aprender a se comunicar melhor se você pensar que você pode dar um contexto muito melhor. Isso acontece muito, tá? Principalmente na nossa área, tem muita gente que se comunica mal e acaba se dando mal numa entrevista porque não soube passar o contexto. Então, o modelo te ajuda com isso. Mas em relação à comunicação no geral, para entrevistas culturais, busque sempre ter uma comunicação clara e objetiva. Então, se você é da pessoa que fala pouco, tenta falar um pouco mais para dar um contexto melhor, como a gente está ensinando no modelo. Mas se você é uma pessoa que fala muito, que tende a ficar dando voltas e fugir do tema, tenta ser mais claro, tenta ser mais objetivo, né. Você quer, na verdade, que a pessoa tenha a resposta que ela está procurando, você não quer falar por falar. A gente tem um objetivo na entrevista, né, e esse objetivo da entrevista é justamente passar na entrevista. Para você passar na entrevista, o avaliador precisa estar conseguindo avaliar o que ele está buscando. Se você não for direto, se você ficar, sei lá, eh, não dando o contexto, porque você está fugindo, na verdade, do contexto, a pessoa não vai te entender também, tá, ela cansa de te ouvir falar. Então seja claro, seja objetivo, seja confiante também no que você está falando, mantenha uma postura confiante, mas sem ser arrogante, tá. Então, mostra que você sabe do que você está falando, mostra que você tomou as decisões baseadas no que você sabia naquele momento. Não tem problema em falar: "Olha, naquele momento eu achava que era isso, mas depois eu aprendi tal coisa", e é até bom você mostrar que você aprende com o que você fez no passado. Quem nunca aprende nada, não está evoluindo, tá. E sobre a comunicação também mostra que você está entusiasmado pelo trabalho, entusiasmado pela empresa, né, mostra para a empresa que você quer trabalhar nela. Se você for para entrevista de uma forma meio: "Ah, não sei se eu quero, estou procurando e tal", você está competindo com pessoas que estão querendo mais que você, e muito provavelmente vale mais a pena dar o cargo para alguém que se mostrou mais entusiasmado, que vai ficar na empresa durante um bom tempo, do que alguém que você pode contratar e simplesmente sair depois de 3, 4 meses.